Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 3, especificamente os versículos 11, 12, capítulo. Mateus, capítulo de número 3, versículos 11 e 12. Assim diz o Senhor. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Senhor Deus, a tua palavra foi lida e agora, Senhor, será pregada aos corações do teu povo, dos teus filhos, Senhor, do povo da tua aliança. Sê conosco, ó Deus bendito, e nos ilumina por meio do teu Santo Espírito e nos concede o devido entendimento das verdades que serão proclamadas aqui. Que as tuas palavras sejam guardadas em nossos corações e que frutifiquem, Senhor, em nossas ações para o louvor da tua glória. Em Cristo Jesus, esta é a nossa oração. Amém. Amém. Meus irmãos, depois de aproximadamente 2000 anos de história redentora, registrado para nós nas profecias do Antigo Testamento, a voz de Deus silenciou por um tempo. Não houve uma única palavra de Deus, não em expressões proféticas, durante um período de aproximadamente 400 anos. A última profecia do Antigo Testamento se encontra no livro de Malaquias. E esta dizia: eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande, terrível dia do Senhor. E ele converterá os corações dos pais aos filhos, os corações dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra. Aqui no final do Antigo Testamento, Deus está dizendo que, ao invés de trazer maldição sobre a terra, ele trará de volta a voz do profeta Eli. E 400 anos depois dessa última profecia, ela então se cumpre, segundo o próprio Senhor Jesus Cristo, na pessoa de João Batista. Nosso Salvador declarou que João veio no espírito e no poder de Elias, designado por Deus para restaurar a voz profética na terra. E o fez com a vocação da pregação. Isso nos lembra que foi através da pregação, meus irmãos, que Deus resolveu salvar o mundo, proclamar o evangelho de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador bendito. Vejam, Deus tradicionalmente se reunia com seus profetas em lugares distantes da agitação das cidades. Geralmente era no deserto, onde ali então ele podia sussurrar em voz mansa, porém firme, aqueles que foram chamados e separados para mediar sua mensagem. Sendo assim, como os profetas do Antigo Testamento, este novo profeta, 400 anos depois do último, sai do deserto e a sua mensagem é muito simples. Arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Se nós atentarmos para o que diz os outros evangelhos, veremos que os outros evangelistas registram que João dizia: arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. A diferença dos termos céus e Deus não está numa distinção de reino celestial e terreno,
como alguns entendem erroneamente, mas em uma questão literária de circunlocução, uma vez que Mateus é um judeu escrevendo para outros judeus. E se nós bem lembrarmos, os judeus evitavam a todo custo, e isso eles o fazem até hoje, de pronunciar o nome de Deus, utilizando-se de expressões substitutas. É o Altíssimo, o Senhor, o Eterno. Por sua vez, Mateus aqui coloca como sendo não o reino de Deus, mas reino dos céus. Assim, então, em sua proclamação, João exortava todos ao arrependimento. E, além disso, Mateus nos diz que ele os batizava. Lembrem-se que, como falamos anteriormente, o batismo que João realizava outrora era feito apenas com prosélitos ao judaísmo. Neste caso, pagãos, pessoas que eram consideradas impuras para os judeus e que, por causa disso, necessitavam, então, de passar pelo rito de purificação, para que, então, pudessem ser tomadas como dignas de ingressar na comunidade de Israel. No entanto, João batizava judeus de todas as partes, principalmente judeus oriundos da cidade de Jerusalém. E dessa forma, o batismo de João escandalizava parte dos judeus, principalmente das castas políticas, dos partidos como dos saduceus e dos fariseus, que por confiarem em sua linhagem abraâmica, achavam que não precisavam nem de uma coisa, ou seja, de arrependimento, e nem de outra, de serem batizados. No entanto, João conclama todos ao arrependimento, e como vimos, a força dessa ação não se restringia apenas a um mero reconhecimento do próprio pecado. O apelo que João faz aqui no texto é a uma conversão radical, a uma ação radical de abandonar o pecado e a intoxicação com este mundo, dirigindo a sua alma e o seu coração às coisas de Deus. E ninguém, irmãos, absolutamente ninguém que não tenha feito isso poderia ser incluso no reino dos céus. Isso faz da mensagem de João uma mensagem premente, inclusive da chegada do reino. A realidade da chegada do reino era algo urgente, e isso vai ficar claro na analogia do machado e da árvore, onde João aponta para o lenhador que já tem o machado em mãos, prestes a golpear a raiz das árvores. E observem que essa metáfora servia para dizer que o reino de Deus é para agora, não é para um tempo distante. O momento para arrependimento é agora, não é para depois, não é para amanhã, não é para a próxima semana, não é para o próximo mês, nem para o próximo ano, é agora. Afinal, como diz ele, a árvore que não der bons frutos será cortada. Spurgeon é enfático quando diz: o cortador de todas as árvores infrutíferas chegou. O grande lenhador pôs o seu machado à raiz das árvores, ele ergue o seu machado, golpeia e a árvore infrutífera é abatida e lançada. E a ideia aqui, meus irmãos, é ele, o Messias, chegou, arrependa-se e viva, ou continue como está, morto. E isso fica ainda mais claro na fala seguinte de João. E vejam aí o versículo 11. Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Observem que aqui João estabelece uma distinção entre ele
e aquele que vem depois dele. Entre o batismo com água que ele pratica e o batismo daquele que virá após ele com Espírito Santo e com fogo. E Mateus não nos dá muitas informações sobre isso. Mas Lucas nos fala acerca da razão dessas distinções que João fazia em sua pregação. Ao que tudo indica, a multidão que vinha ao deserto cogitava entre si que ele, João, era o próprio Messias. Se você quiser, você pode ir para Lucas capítulo 3, versículos 15 a 16. Por favor, Lucas capítulo 3, versículos de número 15 ao 16. Lucas diz assim: estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, ou seja, estavam enaltecendo o arauto no lugar do rei, colocando o mensageiro na posição do autor da mensagem, que queriam honrá-lo mais do que o próprio Deus o havia honrado. No entanto, diferente de muitos em nossos dias, João não aceitou essa glória para si, porque ele sabia que essa glória não pertencia a ele, que essa glória só pertencia àquele, o Filho de Deus que havia vindo. Ora, ele sabia muito bem, irmãos, que ele não era o Messias. E, portanto, ele sequer jamais teve o interesse, o desejo e muito menos a vontade de tirar qualquer tipo de proveito disso. Literalmente, ele jamais pensou em ocupar o lugar do unigênito Filho de Deus. Ao contrário de muitos em nossos dias. João não se sente mais importante que é. Ele não se acha melhor que ninguém. Seu princípio era constantemente fazer valer o que João, o discípulo amado, o outro João, testemunha. Bem que ele cresça e bem. Esse deveria também ser o tema, pastores. Por isso, então, João dizia: não sou digno de desatar-lhe as correias, as sandálias. João, como arauto de Jesus Cristo, ele tem plena consciência de seu papel, de quem ele é. Seu papel é de apresentar a Jesus e sair de cena. Afinal, ele é apenas uma voz e não a palavra. Ele é aquele que testemunha da luz, mas que não é a luz. Ele é aquele que aponta para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, mas ele não é o Cordeiro, e nem ele tira pecado de ninguém. Ele testemunha da vida, mas ele não é a vida. Infelizmente é triste o quadro que vivemos em nossos dias. E muitos pastores têm buscado a glória para si mesmos. Têm buscado os holofotes. Têm buscado o reconhecimento dos homens como grandes teólogos, grandes oradores, grandes pregadores, sábios. Eles gostam dos aplausos, ou melhor, dos likes, dos elogios, dos muitos seguidores nas redes sociais. E eles fazem tudo para alcançar isso, irmãos. Custe o que custar. Sua preocupação é muito mais com a sua aparência exterior diante das multidões que os ouvem, que os assistem, do que com o seu próprio coração cheio de astúcia, orgulho e soberba.
São pessoas que se incomodam de estar debaixo de outros, de serem subservientes a alguém, de não serem respeitados ou tratados como acham que deveriam ser. Vivem e matam pela sua imagem. Sua imagem. Como se esta lhe conferisse poder e autoridade. Um pastor fiel, um ministro do Evangelho, sempre, irmãos, exaltará Jesus Cristo e jamais permitirá que atribuam a Ele ou ao seu ofício qualquer honra que pertença exclusivamente ao seu Senhor, Mestre e Deus. É triste ver jovens seminaristas não querendo ir para um campo missionário, não querendo ir pastorear uma igreja no interior, mas querendo ir para as principais igrejas das grandes capitais. Nem terminaram seus seminários, já tem canais em YouTube, em Instagram e com milhares de seguidores. Assim como os fariseus almejam os primeiros lugares. Ministro fiel, assim como o apóstolo Paulo, sempre terá em seus lábios a seguinte acessão, Coríntios 4:5, que não pregamos a nós mesmos. Assim, João reconhece diante de todos as suas limitações, irmão. Principalmente quando ele declara que ele os batizava com água para arrependimento. Mas aquele que viria após ele, que era mais poderoso do que ele, os batizaria com o Espírito Santo com fogo. E nessa segunda distinção que João faz em sua proclamação, ele mostra a supremacia deste que viria após ele, neste caso, Jesus. E o reconhecimento disso, meus irmãos, se encontra lá no versículo 11, na parte B, quando ele diz: aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Mais uma vez, João reconhece que ele é apenas uma voz e não o verbo. Reconhece que veio para testificar da verdadeira luz, mas que ele não é a luz. Como diz Spurgeon, é amigo do noivo, mas não o noivo. E por isso ele reconhece que batiza com água, mas não com o Espírito Santo e com fogo. E João Batista sabia, irmãos, que a água com que ele batizava aqueles que se arrependiam publicamente não podia purificar a natureza pecaminosa deles. Somente Cristo poderia realizar tamanha transformação. Somente o Filho de Deus podia manifestar tamanho poder. E é interessante isso, porque alguns pais da igreja, entre eles Orígenes, entendia que essa expressão, batismo com o Espírito Santo e com fogo, era contrastiva. Ou seja, eram batismos diferentes. O primeiro era voltado àqueles que eram penitentes, que se arrependiam, ou seja, aqueles que criam, era um batismo para os crentes. O segundo, que seria o batismo de fogo, era para os impenitentes, descrentes. Assim como Orígenes, outros eruditos modernos têm o mesmo entendimento. O fogo, neste caso, seria para juízo. Seria o fogo do inferno. Juízo em contraste com o batismo com o Espírito Santo, uma obra da graça. Talvez esse seja o entendimento de alguns aqui. Exegeticamente, no entanto, as expressões Espírito Santo e fogo são análogas e, portanto, complementares. Não são contrárias, nem distintivas entre si.
E a razão disso é a preposição que governa tanto o batismo com o Espírito Santo quanto com fogo. Como diz De Carson, um conceito unificado. Calvino traz luz sobre esse tema quando diz: a palavra fogo é acrescentada como um epíteto e é aplicada ao Espírito, porque ele remove nossa poluição como fogo que purifica o ouro. O puritano Matthew Poole diz que o Espírito Santo trabalha nos corações dos crentes como fogo, purificando suas consciências e corrupções, aquecendo e inflamando os corações com o sentido do seu amor, acendendo neles todos os hábitos espirituais. Ora, a água toca a superfície das coisas, mas é o fogo quem penetra nas substâncias das coisas. O fogo ilumina, aquece, purifica e se propaga com o vento que sopra ali nas labaredas inflamadas. A isto Hendrickson diz: é verdade que toda vez que uma pessoa é retirada das trevas e posta na maravilhosa luz de Deus, ela está sendo batizada com o Espírito. Fogo aqui é uma imagem do juízo, mas do juízo misericordioso que purifica e limpa o coração dos crentes. É como o fogo do ourives. E é interessante porque a interpretação mais comum do batismo com fogo é que ele indica o caráter do batismo, ou seja, o fogo tanto limpa, purifica, destrói o mal. Esse era o entendimento de Matthew Henry também. Se nós observarmos a própria Escritura, de fato apresenta o fogo tanto como um símbolo do julgamento de Deus. Vamos ver isso em Isaías 34:10, 36, Jeremias 7. Mas também apresenta o fogo como símbolo de purificação. Isaías 1:25, Zacarias 13, Malaquias 3. Porém, nessa passagem aqui, meus irmãos, de Mateus, capítulo 3, versículo 11, tanto o Espírito quanto o fogo são controlados pela mesma preposição, a preposição grega em, que traduzido para o nosso português seria i, a qual não é repetida no texto, indicando assim uma diferença entre um e o outro. Não se repete, portanto, ambos são complementares. Logo, o batismo que João fala aqui limpa, purifica e produz o mesmo que o crisol, o ouro puro da santificação. Faz saber que deveríamos voltar às nossas mentes, entender que nosso Salvador não nos poupa do fogo, de modo algum. Passaremos pelo fogo, para que assim, metal impuro, também tenhamos nós todas as escórias retiradas. Ora, fogo produz uma chama de ardor e entusiasmo. De acordo com as Escrituras, muitas das vezes Deus se revelou usando a figura do fogo. Acaso nos esquecemos de como Deus se revelou a Moisés no Horebe? Na sarça que ardia em fogo, mas não se consumia? Nos esquecemos também que foi assim com Elias, quando no Monte Carmelo o Senhor defenestrou os profetas e sacerdotes de Baal? Acaso também não foi assim com Davi, quando Deus respondeu a sua oração com fogo, enquanto lhe oferecia um sacrifício? E o que dizer de Salomão na dedicação do templo, quando desceu o fogo do céu, quando Salomão acabou de orar e a glória do Senhor encheu a sua casa? Ora, meus irmãos, estamos esquecidos que Deus conduziu o povo de Israel pelo deserto por meio de uma coluna de fogo. Ele mesmo desceu do Sinai em fogo.
No altar do tabernáculo, o fogo era mantido continuamente aceso. Elias foi trasladado numa carruagem de fogo para o céu. Isaías orou para que Deus fendesse os céus e descesse e se manifestasse como quando o fogo inflama gravetos. Paulo, em Hebreus, diz que Cristo faz dos seus ministros labaredas de fogo. Dessa forma, podemos dizer que o Espírito e o fogo são elementos da nova vida em Cristo. Continuamente a aperfeiçoa e purifica, assim como também, de modo contínuo, aquece e promove a vida. Logo, é assim que deve ser entendida a expressão batismo. Aquele. A grande questão, então, que nos apresenta ainda aqui no texto é: e o que acontece com aqueles que não se arrependem, que não creem? A estes, João faz uma severa advertência no versículo 12, vejam aí. Ele diz: a sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. A Judéia era o chão de Deus, a única igreja que ele possuía na terra. Mas havia palha naquele chão, assim como havia trigo. João proclamava com essa palavra que havia chegado aquele que faria a separação entre o joio e o trigo, que pela sua pregação do evangelho distinguiria o verdadeiro do falso Israel. Como proclamou Paulo em Romanos 9,6, nem todos os de Israel são de fato israelitas. Há, portanto, entre aqueles que, vivendo na verdadeira expectativa do Messias, devem recebê-lo agora que ele veio, e aqueles que, por não possuí-lo e recebê-lo, demonstrarão que nunca tiveram qualquer expectativa verdadeira dele. Assim, devem ser separados em distintos montões, sendo no último dia, irmãos, realizada uma ceifa ainda mais estrita. Uma que purificará completamente o seu chão, levando aqueles que são genuínos, que são trigo de fato, para o reino dos céus, para a nova terra. Mas os demais, ele os fará arder em fogo inextinguível. Todos aqueles arderão, que nunca lhe pertencerão, serão lançados em tormento. Vejam, irmãos, a igreja de Jesus Cristo, visível, é formada de trigo e joio, ovelhas e bodes, salvos e perdidos. Mas como proclamado por João e também pelos demais apóstolos e o próprio Senhor Jesus, chegará o dia em que a separação final será. Esse dia, meus irmãos, o Senhor Deus revelará a diferença entre os salvos e os crentes que brincam, entre os sinceros e os hipócritas. O trigo vai ser recolhido no celeiro, e a palha queimará em fogo. Estamos em meio a isso. Aqueles que se arrependem, que gozam então da purificação da obra do Espírito Santo, ou entre os que permanecem. Exatamente, o diabo
João, assim como os demais ministros do Evangelho de Cristo, administra os sacramentos. Mas é Jesus quem concede a graça que jamais podemos. Sei que a relação de pastor e ovelha, geralmente, nutre amor, carinho. Nós devemos saber dos limites dessa relação para não cairmos no pecado da idolatria. Nos esquecermos é quem prega. Não é aquele que opera o sacramento como sacramento. Dado, portanto, com a idolatria. Pois por mais sábios, piedosos e amorosos, gentes e muitos líderes de nosso tempo possam ser, ao nos mostrarem o caminho da salvação, por meio da pregação, somente Jesus Cristo, seu Santo Espírito, podem de fato transformar. João podia conclamar às multidões a confissão e ao arrependimento. Assim como este ministro hoje aqui faz com você. Somente Cristo pode perdoar. Portanto, arrependamos dos pecados. Escorramos os braços de Ele, depositemos toda a nossa esperança. Toda a nossa. Que o Senhor nos dá, meus irmãos. Senhor Deus, nós te agradecemos por tua palavra nessa noite. Te agradecemos por nos ensinar acerca da obra do teu Santo Espírito, que nos convence do juízo e do pecado e que regenera os nossos corações, nos purificando mediante a tua graça salvadora, meios de graça que a obra é tua, Senhor, para o louvor da tua. Tende piedade de nós. Abençoe sempre. Amém.